Olá pessoal, esse é o canal Matemática em um Clique. Eu sou o Felipe e no vídeo de hoje nós vamos continuar com a resolução da prova de matemática do Enem 2018, com as questões 139 e 140. Então vamos para o vídeo. A questão 139 fala: sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dada por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por ângulos de π/6 radianos, conforme a figura. Então temos aqui o plano cartesiano XY com várias circunferências e várias semirretas separadas por ângulos de π/6, que no caso é 30 graus. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem 00. Então, no caso, nós temos diversos caminhos pelas linhas tracejadas e não podemos passar pela origem. Considere o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal. Então, para facilitar os cálculos, a gente pode usar apenas uma casa decimal. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a... Então aí ele quer o menor caminho através das linhas tracejadas, a partir do ponto B até o ponto A. Então nós temos diversas circunferências e diversas semirretas que a gente pode fazer esse caminho. Se fosse calcular de um em um, a gente ia levar muito tempo. Então a gente tem que fazer algumas análises aí para fazer o menor cálculo possível e ganhar tempo na prova. Então o primeiro caminho que a gente consegue ver é a circunferência que o ponto B já está nela. Então seria essa circunferência até a direção do A e depois 2 unidades até o A. Então vamos lá. Esse é o primeiro caminho que a gente consegue visualizar aí. É possível também ir para circunferências maiores e chegar até o A. Porém, sem fazer cálculo nenhum, dá para verificar que esse caminho é maior. Por quê? Nós vamos andar as mesmas 2 unidades na semirreta que a gente andou aqui, só que o arco da circunferência vai ser bem maior. Ou, do mesmo modo, andar apenas uma unidade aqui, a circunferência e mais uma unidade aqui também vai ser maior. Então não adianta a gente calcular circunferências maiores. Podemos ir para circunferências menores, andar mais na semirreta, fazer um arco menor e fazer uma semirreta maior aqui de novo. Também, para economizar cálculos, não adianta calcular cada circunferência aqui. Nós vamos calcular apenas o extremo, que seria a menor circunferência possível e o maior caminho nas semirretas. Então, no caso, seria esse caminho. Então, basta calcular esses dois caminhos e comparar eles dois para ver qual que é o menor. Não precisa fazer muitos cálculos. Para iniciar, vamos calcular o arco da circunferência. Então, o comprimento do arco de uma circunferência é dado pelo ângulo vezes o seu raio. No caso, a origem do raio, a gente vai usar o 00. E notem que em ambos os arcos nós temos o mesmo ângulo, que seria a soma das 4 fatias de π/6. Então, nos dois casos, o nosso ângulo é 4 vezes π/6. Só vai variar o raio. Então vamos calcular de um em um para verificar. No caminho azul, nós temos que o comprimento é o ângulo, que é 4 vezes π/6, vezes o raio, que é 4. Se a gente olhar aqui, são 4 unidades até o raio do ponto B. Então nós vamos usar o raio igual a 4. Fazendo essa conta aqui, simplificando 4 dividido por 6, nós temos
comprimento é igual a 2π vezes 4 sobre 3. Fazendo uma conta usando π igual a 3,1, o resultado do comprimento do arco é 8,3. Vamos calcular agora o arco do caminho verde. Então, o ângulo é o mesmo, que é o 4 vezes π sobre 6, só que aí, no caso, o raio é apenas uma unidade. Então, simplificando, nós temos que o comprimento é 2π sobre 3. Fazendo a conta, utilizando 3,1, o comprimento é de 2,1. Então, esses valores é apenas para o arco da circunferência. Agora, nós temos que somar as semi-retas. Então, vamos calcular o caminho total. Primeiro, da parte azul, nós vamos somar o comprimento do arco que a gente achou de 8,3, mais as duas unidades da semi-reta. Então, dá um total do caminho de 10,3. Vamos calcular o caminho verde agora. O comprimento do arco é 2,1. E nós vamos andar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades nas semi-retas. Então aí a nossa conta vai dar 10,1. Comparando os dois resultados, nós vemos que o caminho verde é um pouco menor. Então a nossa resposta seria aí o caminho verde de 10,1. Só que se nós formos avaliar as respostas que ele dá escrita de uma forma diferente, que seria a soma do comprimento do arco com o comprimento da semi-reta. Então, no caso, o comprimento do nosso arco é de 2π sobre 3, que está aqui na letra A, mais 8 unidades de semi-reta. Então, a nossa resposta aí, colocada da mesma maneira que ele pôs nas alternativas, seria 2π vezes 1 sobre 3, mais 8, que dá a letra A. A questão 140 fala: um artesão possui potes cilíndricos de tinta cujas medidas externas são 4 cm de diâmetro e 6 cm de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta, empilhados verticalmente, com tampas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. Então, prestar atenção aqui que ele fala que as tintas têm que ser empilhadas verticalmente. Então, elas não podem estar colocadas deitadas dentro da caixa. No mercado, existem 5 opções de caixas organizadoras, com tampa em formato de paralelepípedo reto retângulo, vendidos pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões internas. Então, aí ele dá uma tabela com os 5 modelos de caixa e as respectivas medidas de comprimento, largura e altura. A pergunta dele é: qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa? Então ele quer otimizar o maior número de potes de tinta em uma única caixa. É bom a gente começar a fazer um esboço de como seriam essas caixas e como os potes de tinta seriam colocados nela para melhor visualização. Então, eu fiz aí um esboço das caixas e os potes de tinta dentro dela. Então, aí a primeira é a vista lateral, você olhando a caixa de lado, nós temos os potes de tinta empilhados, um do lado do outro e um em cima do outro. E embaixo aqui é a vista superior, seria a caixa vista por cima. Então, nós temos aí os potes de tinta um do lado do outro. Então, no caso, aqui seria o comprimento da caixa, aqui a altura da caixa, aqui vendo por cima o comprimento da caixa e a largura da caixa. Eu já relacionei aí cada variável com a sua coluna. Para a gente calcular o número de potes que cabe em cada caixa, basta a gente multiplicar o número de potes que cabe no comprimento vezes o número de potes que cabe na largura
vezes o número de potes que cabe na altura. Então, para a gente determinar aí o número de potes N, a gente vai dividir o comprimento total pelo diâmetro, que seria a medida aí de cada pote, é o D maiúsculo, vezes a largura dividida pelo diâmetro, para calcular quantos potes cabem na largura, vezes a altura da caixa dividido pela altura do pote. Então, se nós multiplicarmos todos esses termos, a gente vai ter o número total de potes em uma única caixa. E ele quer a caixa que caiba mais potes. Então, a gente vai calcular os 5 modelos separadamente e depois comparar qual que cabe mais potes. Ou seja, qual que o N dá maior. Então, vamos começar com o modelo 1. Aqui no caso, o comprimento da caixa do modelo 1 é 8. Então, C é igual a 8, dividido pelo diâmetro, que ele dá aqui no enunciado. O pote cilíndrico tem 4 centímetros de diâmetro. É importante sempre olhar se as unidades estão iguais. Então, no caso, centímetro com centímetro, não precisa fazer nenhum ajuste. Vezes a largura total da caixa é de 8 centímetros também. Então, nós vamos dividir a largura de 8 pelo diâmetro, que é 4 centímetros, vezes a altura da caixa, que é 40, dividido por 6, que é a altura de cada pote de tinta. É bom a gente prestar atenção que aqui não vai dar um número inteiro, 40 dividido por 6. Vai dar 6, alguma coisa. Só que como não dá para a gente colocar um pedaço do pote de tinta, a gente só vai usar a parte inteira, que no caso é 6. Então você vai conseguir empilhar 6 potes de tinta e vai sobrar um espacinho. Só que não dá para colocar o 7º pote. Então, multiplicando aí cada elemento 2 vezes 2 vezes 6, nós temos que na primeira caixa cabem 24 potes de tinta. A gente vai usar o mesmo raciocínio aí para o modelo 2. Então, no caso, N é igual a 8 sobre 4 novamente, que é igual a 2, vezes 20 sobre 4, que dá 5, vezes 14 sobre 6, que dá 2, alguma coisa, e como eu já comentei, a gente só vai usar a parte inteira, que é 2. Então, 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20. Vamos para o modelo 3. Modelo 3, nós temos que o comprimento total é 18 dividido por 4, dá 4, alguma coisa. Então, a parte inteira é 4. Largura 5, dividido pelo diâmetro, que é 4, vai dar 1, alguma coisa. Nós pegamos só a parte inteira, que é 1. Na altura, 35 dividido por 6, vai dar 5, alguma coisa. Nós só vamos pegar a parte inteira, que é 5. Multiplicando aí todos os termos, nós temos o resultado, que é 20. No modelo 4, o comprimento é 20, dividido pelo diâmetro, que é 4, dá 5, vezes a largura, que é 12, dividido por 4, que é o diâmetro, dá 3, vezes a altura, que é 12, dividido pela altura da tinta, que é 6, dá 2. Então, o resultado aí é 30. Por fim, o modelo 5, 24 do comprimento dividido por 4 centímetros de diâmetro dá 6, vezes a largura de 8 dividido pelo diâmetro de 4 dá 2, vezes a altura da caixa, que é 14, dividido pela altura do pote, que é 6, vai dar 2, alguma coisa, a gente só usa a parte inteira, que é 2. Então, o resultado dá 24. Avaliando todos os resultados, nós verificamos que o maior valor é o N igual a 30, do modelo 4. Então, a resposta certa aí é a letra D, modelo 4. Então, essa foi a resolução das questões 139 e 140. Se você gostou e entendeu melhor a resolução dos exercícios,
dá um curtir no vídeo, deixa seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos. É isso aí, pessoal, obrigado, até mais.